Fala, mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valcésar e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um super interruptor que a Zem Smart me mandou, que é um interruptor de 4 teclas, mas o legal desse interruptor é que além dele ser Zigbee, vocês podem rotular cada tecla. Isso mesmo, vocês podem colocar um texto em cada tecla para ele mostrar uma descrição para vocês. Então, se vocês curtem tecnologia e casa inteligente, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda semana eu estou postando vídeo novo por aqui. E já deixa um like e compartilha com quem ama tecnologia. Se você precisa de uma consultoria em Home Assistant ou casa inteligente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Curiosos para ver o que esse dispositivo tem de diferente dos outros? Então aguarde a vinheta que eu já volto. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a Zem Smart, que é uma parceira de longa data do canal, por ter nos enviado esse dispositivo aqui para a gente fazer os testes e o unboxing. Esse é um interruptor Zigbee, mas ele não é um interruptor comum. Ele tem a opção de vocês rotularem cada tecla para vocês terem a descrição completa. Por exemplo, eu posso colocar esse interruptor na cozinha e eu rotular cada tecla ali dizendo que a luz é da cozinha, ou é do nicho, ou são pendentes. Aí vai da criatividade de vocês. Aqui eu usei para o meu aquário e eu vou mostrar para vocês como ficou legal. E eu vou deixar para vocês aí na descrição o link de compra desse dispositivo. E se vocês comprarem, vocês já vão estar ajudando também o canal. Vamos lá então que eu vou fazer o unboxing e mostrar para vocês as funcionalidades dele. Pessoal, então olha só, esse aqui é o interruptor da Zem Smart, Zigbee. Então ele precisa de uma ponte Zigbee para poder funcionar. Ele é compatível com o Google, com o Alexa. Ele tem nas versões de uma tecla até 4 teclas. Então nós temos de 1, 2, 3 ou 4 teclas. Esse aqui é de 4 teclas na cor branca e a instalação vertical. Ele é um dispositivo então que tem controle por voz, controle remoto e controle manual, que é na própria tecla, tá? Vamos abrir aqui a caixinha e ver o que vem dentro. Primeiro a gente tem aqui um manual da Zem Smart, onde tem aqui as opções de instalação. Ele precisa do fio neutro, tá? Para funcionar, então ele precisa aqui da instalação do neutro, fase e dos 3 ou 4 retornos, depende do modelo do interruptor de vocês. Aqui ele tem as opções de pareamento, ele diz para ficar pressionando por 5 segundos aqui a última tecla. E as opções aqui de configuração no próprio aplicativo. Pessoal, olha que bonito esse interruptor. Ele tem um acabamento aqui metálico. A gente tem ele aqui em vidro temperado, tá, pessoal? E aí aqui vocês podem perceber que a gente tem uma parte mais escura, que é onde vão ficar os rótulos que vocês criarem. E aqui são os interruptores propriamente dito, onde vocês vão tocar. Virando ele aqui, ó, ele tem a entrada de fase, neutro e os retornos de L1 até L4, que são os retornos da lâmpada. Ele funciona com uma tensão de 100 a 240 volts, então ele é bivolt, e uma carga menor que 600 watts por tecla. Então olha só, vou tirar o plástico para vocês verem aqui, ó. Olha como é que é bonito o interruptor, ó. Pessoal, ainda dentro da caixa vem aqui 2 parafusos. Agora eu vou fazer a ligação dele, vou mostrar para vocês como fazer o pareamento e como ele funciona no aplicativo. Então as teclas piscando assim quer dizer que está em modo de pareamento. E aqui eu tenho, ó, switch 1, 2, 3 e 4, que são os textos aqui, ó. Olha só. Então, como ele está em modo de pareamento, a gente vai fazer o pareamento dele agora no aplicativo lá, eu vou mostrar para vocês. Pessoal, vamos lá, ó. Primeiro eu vou vir aqui no Tuya, aí eu vou clicar em adicionar dispositivo. Eu tenho uma ponte aqui da própria Zem Smart, ó. Vamos ver se ele vai encontrar aqui o dispositivo. Ó, já encontrou o dispositivo, então ele deu lá o Zigbee for Gang. Clico uma vez aqui e aí eu vou renomear aqui, vou colocar aqui, ó, interruptor 4 teclas e vou dar um terminar, concluir. Beleza, então olha só. Aqui, pessoal, as opções que aparecem aqui, elas são padrão do Tuya, como qualquer outro interruptor. Então se eu clicar uma vez aqui, ó,
ligou e desligou. Como é que eu faço para renomear as teclas? Eu vou deixar pressionado aqui em cima e ele vai entrar nas opções daquela tecla. Primeira coisa, tem lá o switch name, ou seja, o nome do switch. Vamos colocar aqui, luz da cozinha. Pessoal, tem uma limitação de caracteres aqui, se eu não me engano são 13, e vou dar um salvar. E aí vocês podem escolher o ícone qualquer aqui que vocês quiserem, tá? Vou deixar esse mesmo, vou dar um salvar. Então, a partir desse momento, o interruptor está lá com o nome luz da cozinha, como vocês estão vendo aí. Mesma coisa eu posso fazer nesse aqui, ó. Eu posso colocar aqui o nome de LED bancada e dar um salvar. E aí eu posso fazer com os 4 interruptores. As opções que eu tenho aqui é de ligar todos ou desligar. Eu tenho aqui a opção de colocar temporizadores, ou seja, eu posso escolher um certo período aqui para ele ligar e desligar, que é uma agenda. Eu posso fazer esse circulate, que o dispositivo ele pode ligar ou desligar repetidamente durante um período setado. E esse random aqui eu posso criar cenas randômicas para ele ligar e desligar, para simular que tem alguém em casa ou algo nesse sentido. Beleza. Além disso, eu tenho as opções aqui de countdown, ou seja, ele vai fazer um temporizador regressivo e depois ele vai fazer uma ação de desligar ou ligar, beleza? Ó, luz da cozinha. Eu posso fazer com que ele conte em 1 minuto e depois que ele deu esse 1 minuto, ele vai automaticamente iniciar esse interruptor. E tem a opção de delay, ou seja, qual é o tempo que ele vai demorar para poder ligar. Então aqui eu posso criar um delay, no caso, de 2 segundos, por exemplo. Então ele vai fazer o quê? Quando eu ligar o dispositivo, depois desse tempo ele desliga automaticamente. Para que serviria isso? Para vocês simularem um pulso, ou seja, vocês clicaram, vamos supor que vocês querem colocar na campainha. Vocês podem usar dessa forma. Eu vou mostrar para vocês que eu fiz, no meu aquário, eu fiz com essa opção aqui em algumas teclas, tá? Aqui eu configurei as teclas de alimentação para ligar e desligar automaticamente. E as outras referentes a TPA, quando eu vou trocar a água do aquário, ficam ligadas até eu desligar. Olha só, ela serve para os 2 aquários com a mesma ideia. E aí a gente tem as opções aqui do interruptor, ó, que são as opções de... Tem o log, né, no caso, que ele vai mostrar aqui quando foi ligado e desligado cada tecla. Depois a gente tem aqui o status de volta, caso acabe a energia. Então vocês podem escolher aqui, tá todos os switches naquele estado. Então todos os switches aqui ele vai voltar desligado. Eu posso escolher aqui cada dispositivo o que vai acontecer. Por exemplo, a luz da cozinha eu quero que volte desligada. O LED da bancada eu posso escolher para ele voltar ligado ou o estado que ele estava por último, que é esse Restart Memory. Isso aqui eu posso fazer para todos ou eu deixo o AL aqui, que ele vai voltar todos para o estado que eu escolhi. Então eu posso escolher ligado, o último estado ou desligado. Eu vou deixar desligado, que é o mais comum da gente usar. Depois a gente tem o indicador aqui do status, que é ligado e desligado. No caso, se ele estiver desligado é a cor de fundo do $off. Se ele estiver ligado é do on. Aqui eu posso inverter as posições e eu posso desligar, caso vocês não queiram que fique essa luz incomodando, vocês podem deixar desligado também esse status aí, o indicador. E aí, pessoal, olha que legal, aqui eu tenho o percentual que ele vai ficar de iluminação do fundo ali, que é o backlight. Então eu tenho 30% até 100%. Isso aqui vai depender do que vocês gostam, tá? Se vocês deixarem mais forte ou mais fraco, depende do ambiente que tá o interruptor. E aqui que é legal, pessoal, ó, a cor quando ele tá ligado e a cor quando ele tá desligado. Então aqui, ó, eu tenho várias cores. Tem vermelho, azul, ó, vermelho, azul, verde, branco, ó, amarelo, e aí tem vários, ó, tem magenta, ó, ciano, daí eu tenho branco quente e branco amarelado, no caso, ó, tá? Eu vou deixar aqui, quando ele estiver ligado, eu vou deixar em azul, e quando ele estiver desligado, eu posso também escolher as mesmas cores, ó. Eu vou deixar aqui no padrão que é branco, mas vocês poderiam deixar, por exemplo, amarelo quando ele está desligado e quando ele está ligado azul, tá? Aí vocês que escolhem. E eu
posso deixar ligado ou desligado esse backlight, que seria o fundo ali. Se eu deixar desligado essa opção, não vai aparecer luz nenhuma. E um negócio interessante aqui é essa trava para crianças, que tem, a maioria dos interruptores tem isso. Se vocês deixarem ligado, ele vai ficar com o painel travado, para as crianças não ficarem pressionando. Como é que eu faço? Eu tenho que entrar aqui para desligar essa trava? Não. Pessoal, aqui se vocês clicarem fisicamente 5 vezes em qualquer tecla, ele vai destravar isso aqui, ó. Olha aí, perceberam? Pessoal, o interessante desse dispositivo é que ele tem um sensor também, ó. Se eu ficar um tempo sem me mexer, ele vai apagar. Agora, se eu chegar com a mão próxima, ó, tá? Sem eu tocar no dispositivo, ele já acendeu ali. É um sensor de proximidade, bem legal. Então, pessoal, essas são as opções do interruptor. Aqui em cima a gente tem as opções de renomear e tem a opção aqui, por exemplo, de verificar como é que tá as informações do dispositivo, de rede. Eu tenho como verificar se tem atualização ou não. Agora eu vou remover esse dispositivo para a gente tentar incluir ele no Zigbee to MQTT. Bom, então vamos lá, pessoal. Zigbee to MQTT. Aí eu vou dar um Permit Join. Ele já adicionou o dispositivo aqui, ó. E aí ele tá dando aqui os exposes, no caso, que são os mesmos que a gente tem lá. Legal, porque nessa versão agora, até esses dias não estava disponível aqui. Então agora a gente tem aqui, ó, Backlight Mode, se está ligado ou desligado. O estado aqui ligou tudo e desligou tudo. Aí eu tenho aqui o brilho do fundo. Eu tenho a trava de criança. Eu tenho aqui as cores, ó, pessoal. Eu posso escolher as cores aqui de on e off. O indicador aqui, ele vai ficar desligado, vai ficar no on-off ou vai ficar numa posição invertida. Aí eu tenho a qualidade do link, eu tenho o estado aqui do dispositivo e eu tenho o nome, pessoal. Olha que legal. Se eu renomear aqui, eu vou colocar aqui luz da cozinha. Beleza? Olha lá, ele já renomeou o dispositivo. E a mesma coisa para os outros. Eu tenho aqui qual é o comportamento que ele vai voltar. Se ele vai voltar ligado, desligado ou na última posição. E tudo funcionando perfeitamente aqui no Zigbee to MQTT. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse interruptor aqui me surpreendeu realmente. Primeiro, pela qualidade. E segundo, pelas funcionalidades dele. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Galera, é minha opinião sincera sobre esse dispositivo. Primeira coisa, eu achei ele incrível por ter essa opção da gente poder colocar um texto qualquer em cada tecla. Ele sai do padrão comum dos interruptores que a gente já conhece. Hoje em dia eu estava até comentando que a maioria dos interruptores hoje não tem tanta inovação. A maioria das pessoas só coloca uma marca diferente e é o mesmo interruptor. Esse aqui da ZEMSmart, além dele possuir a funcionalidade do rótulo, vocês podem também personalizar as cores do dispositivo. Ele é um dispositivo Zigbee e tem uma responsividade muito legal. No mais, pessoal, a ZEMSmart tem sempre inovado com seus dispositivos e eu sempre recomendo a marca no canal. Aqui em casa eu uso a maioria dos dispositivos da ZEMSmart. E você, o que achou desse dispositivo? Já deixa aí nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, já deixa um like e compartilha com a maioria das pessoas. Dessa forma vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Vocês podem colocar um texto dizendo... Vocês podem colocar um texto dizendo... Vocês podem colocar um texto para ele mostrar... Vocês podem colocar um texto em cada tecla para ele mostrar... Toda semana eu tô postando vídeo. Então bora lá ver esse dispositivo que saiu da... Então... Aguarde... Só aguardar a vinheta. Só aguardar... Ele é um dispositivo Zigbee e tem uma responsabilidade...